Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13. É uma escritura muito, muito conhecida. A gente sabe de cor, mas é muitíssimo importante nós descer mais uma vez a esta fonte e entender que nós precisamos beber, precisamos tomar desta água com mais vontade, com mais sede, porque o Senhor quer falar com o seu povo, está falando com o seu povo nesses dias de formas diferentes, mas é através da sua palavra que Ele completa tudo aquilo que Ele faz através de sinais. É através da sua palavra que nós já sabemos antecipadamente das coisas que vai acontecer, não em detalhes, mas nós sabemos que vão acontecer coisas que vão assustar a terra, que já aconteceram e estão acontecendo e vão acontecer, mas o Senhor sempre anunciou que iria acontecer, e quando acontece, nós precisamos estar firmes, e vamos procurar na palavra a resposta, para como nós vamos poder enfrentar esses momentos difíceis, e nós encontramos aqui na palavra a resposta para todas as indagações, como nós podemos enfrentar os dias difíceis. Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada ou uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão dentro daquela casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ora comigo, irmão, ora comigo, igreja do Senhor que está aqui nesta noite. Pai querido, Pai justo, nós queremos e precisamos, Pai. Ninguém me obrigou a estar aqui, ninguém obrigou os irmãos a estar aqui nesta noite. Eles vieram voluntários aqui neste lugar, porque sabem, meu Deus, que aqui, sim, Pai amado, é anunciada a Tua palavra, o Santo Evangelho, o Evangelho, aleluia, dos apóstolos, o Teu Evangelho, aleluia, a Tua igreja, aleluia, parte dela que está em toda a terra, reúne-se aqui nessa noite, aleluia, para glorificar o Teu nome, do jeito simples, do jeito humilde, que nós aprendemos com a Tua palavra, Pai, e através de Ti. Sim, meu Deus, nós Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, que está aqui conosco, aleluia, e vai nos orientar a transmitir esta palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar seus assentos, irmãos. Eu vou tomar a liberdade de tirar a máscara, porque todos vocês estão com máscara, e devem estar. É um sinal de obediência àquilo que foi nos dito e decretado pelas nossas autoridades. Então eu vou ter essa liberdade, que estou distante dos irmãos, e não vamos ter problema nenhum. Mas continue, irmãos, na certeza de que Deus está falando conosco. Deus vem se revelando em toda a terra. Infeliz é o homem que não percebe isso. Miserável é o homem
que não percebe essas coisas, que Deus vem se manifestando, não só agora por causa desta situação que se vive, desta enfermidade que está atacando a terra, mas desde muito tempo o Senhor vem falando, o Senhor vem se manifestando, os céus vêm se mostrando triste, o Espírito Santo, não é uma imaginação, mas é uma revelação através da palavra, que o Espírito Santo se entristece, Deus se entristece. Se Deus se entristece, o seu Filho Jesus, o nosso amado Salvador, também se entristece, porque a terra se contaminou de uma tal forma, irmãos, pelo vírus do pecado, já há muito tempo. Depois de passarem-se os séculos, a igreja não precisaria mais estar aqui, irmãos, mas é pela misericórdia de Deus, que Deus mantém a porta do Evangelho ainda aberta, para os habitantes desse planeta, para que venham entender o que Deus quer com o homem. Ele quer resgatar-nos daqui. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja para qualquer momento. Feliz é aquele que acredita, que dá crédito. Bem-aventurado é aquele mensageiro que se lembra desta frase em cada mensagem que ele pregar nesses dias: Jesus vai voltar, Jesus vem. Prepara-te, ó homem, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Coisas do profeta lá do Velho Testamento. Prepara-te, ó homem, porque o homem precisa tomar decisões, o homem precisa se arrepender, o homem precisa passar pelo novo nascimento. Se lá no Velho Testamento eles não tinham esse conhecimento, mas a partir do momento, irmãos, que se abriu a porta da graça, é uma porta que se abriu, uma porta de glória, uma porta de esplendor da glória de Deus, uma oportunidade imperdível para todos ver, para todos crer que verdadeiramente ali estava o sacrifício vivo de Deus. O tempo dos gentios chegou, e continuou o tempo para o judeu que fosse inteligente e tivesse a visão espiritual de receber Jesus também como seu único e suficiente Salvador. A porta se abriu, os anos se passaram, Jesus poderia ter voltado, mas Ele está esperando para que alguém nasça, cresça e se arrependa, nasça, cresça, se torna homem, se torna uma mulher e cresça. Mas o mundo chegou a um tal ponto, irmãos, nós chegamos num funil, num final, para o crente verdadeiro, ele não pode estar numa encruzilhada. Aonde vou? Para cá, para a direita ou para a esquerda? Que direção vou tomar? Não, irmãos, a encruzilhada da nossa vida já ficou para trás faz tempo. Talvez para alguém aqui não faz tanto tempo, mas para mim já faz muito tempo que ficou a encruzilhada da vida, da indecisão para onde vou. Eu tenho a mais das absolutas certezas, irmãos, que Jesus é o meu Salvador, que Ele deu a vida por mim, que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e todo o poder está nas mãos dEle, tanto no céu como na terra. Ele instruiu os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos em tudo, Ele deu exemplo aos seus discípulos. A igreja nasceu, como nós ouvimos a leitura no início desse culto. Ele disse: eu edificarei a minha igreja sobre uma rocha, sobre uma pedra, sobre a confiança, sobre a personalidade divina, gloriosa, santa, de Cristo Jesus,
a pedra da nossa esperança, o fundamento da igreja. Ele edificou a sua igreja. Por isso a igreja verdadeira de Cristo não é uma denominação, não é uma organização humana, mas é um organismo divino, é um corpo que está fundamentado sobre a rocha, sobre os fundamentos, sobre a doutrina santa da salvação. E a cabeça, para nós ter mais entendimento, para ter firmeza de quem somos. Ele disse: eu sou a cabeça da igreja, eu domino a igreja, vocês são o corpo. Então, irmãos, este corpo glorioso, composto de homens e mulheres, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as nações, povos e línguas, raças deste universo, deste grande universo, formam este glorioso corpo do Senhor. Nesta manhã ainda falávamos aqui sobre o cuidado que Jesus tem com a igreja, o amor que Ele tem com a igreja, o projeto divino, arquitetado nos céus, para que a igreja seja o que ela vai ser, o que nós cremos que ela será no dia do arrebatamento. O Senhor não esquece de ninguém. Aqueles que morreram, nossos queridos que morreram, nossos amigos, nossos pais que dormem no Senhor, nossos irmãos que tombaram, que deram suas próprias vidas para não negar ao Senhor. Em todo o tempo da história existiu e existem esses lugares, essas nações, governos malignos, que os crentes em Jesus, os verdadeiros cristãos, sofrem até hoje, para não negar o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. E aonde eles tombaram, na sepultura que eles foram deixados, naquele glorioso dia, essas sepulturas serão visitadas. Uma visita tão rápida no tempo de Deus. Alguém não entende que é um abrir e fechar de olhos. Isso é o tempo de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele vem nos buscar aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas primeiro dentro de um tempo de abrir e fechar olhos. Sim, é o tempo de Deus. Deus sabe como computar, como lidar com essa matemática que para nós homens nós não entendemos. Mas Deus vai ressuscitar mortos e vai arrebatar os vivos que estão sobre a terra num abrir e fechar de olhos. Deus faz isso, Ele é Deus. Jesus aparecerá nas nuvens. Jesus nos vai esperar nas nuvens. Nós vamos ouvir o alarido dos céus, nós vamos ouvir o toque da trombeta, aleluia, e Ele nos resgatará daqui naquele glorioso dia. Você espera esse dia? Você aguarda esse dia? Aguarde esse dia. Não tem jeito, irmãos. Eu às vezes até penso no meu coração, eu estou sendo muito repetitivo nas minhas palavras. Eu estou falando muito na volta de Jesus nesses dias. O que está acontecendo comigo? Eu não sei, irmãos, mas é o Espírito Santo que mexe com o coração da gente. Ele toma a nossa boca, Ele nos domina e exige que nós falamos nessas coisas. Me parece que eu não li sobre o assunto. A leitura foi outra, falou em ser sal da terra e luz do mundo. Mas meu Deus, para que ser sal da terra e luz do mundo? Para viver aqui, morrer aqui e acabar tudo aqui? Não, irmãos, porque Ele quer nos encontrar com qualidades de quem está vivo, de quem está brilhando, de quem está sendo conservado nessa terra, tal qual Ele foi encontrado um pecador e transformado. O Senhor quer te encontrar transformado, uma nova criatura. Infelizmente, irmãos, nós temos um evangelho numa linha paralela, que vai anunciando outras coisas,
que vai anunciando outro jeito de servir a Deus. Eu não estou falando, irmãos, do modo que eu estou vestido, que você está vestido. Isso nós sabemos, que nós devemos viver e nos vestir decentemente da presença do Senhor, não só aqui na casa de Deus, mas nós temos que ser diferentes deste mundo, o nosso procedimento. Mas mais do que isso, irmãos, nós temos que ter o brilho do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter o sabor de Deus na nossa vida, nós temos que ter a glória do Senhor sobre o nosso ser. Não adianta você estar vestida de crente, ou eu vestido de crente, com o nome de pastor ou não, mas se não tiver o brilho de Deus, eu não sou nada, você não é nada. Nós temos que ter o brilho do Espírito Santo. Nós temos que lutar por isso. Os anos vão se passando e a gente vai ficando com aquela lembrança, não de uma igreja que não pode existir hoje, mas de um jeito, de uma fé mais viva na vida dos cristãos, uma fé mais genuína, uma fé que fazia o homem ser mais voluntário, que fazia ele ser mais pronto. Ele corria mais, ele se esforçava mais, ele não vivia se escondendo, ele não vivia com medo, mas ele era um homem, ele era uma mulher, era uma família, era uma congregação, era uma igreja, era um pastor, era um dirigente, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de coragem, encorajava a igreja a seguir firme nos pés do Senhor. Hoje as coisas vão murchando, vão se acabando, mas ainda a igreja é a mesma. Jesus ainda não casou com ela. Jesus quer casar com a igreja. Ao casamento, a boda do Cordeiro nos espera, meu irmão. Não só de mortos santos que vão ressuscitar, mas de homens e mulheres que estão vivos sobre a terra, e naquele dia serão pegos vivos. E de que homens, que pessoas devemos ser, como disse o apóstolo Paulo? Quem nós devemos ser para ser encontrado naquele momento que nós não sabemos que momento é esse? Se é de manhã, se é às 9 da manhã, se é meio-dia, 3 da tarde, perto da noite, meia-noite, a gente não sabe. O Senhor vem nos buscar. E Jesus, nesse sermão do monte, ou sermão da montanha, Jesus, ele tem duas escrituras na palavra que chama de sermão: o sermão profético e o sermão do monte. O sermão profético foi proclamado em Jerusalém, mas o sermão do monte foi lá na Galileia, num lugar pobre, um lugar onde começou o ministério do Senhor, aonde o Senhor fez os seus primeiros milagres, aonde estavam ali as primeiras plantas que tinham nascido nesse tempo áureo da graça. Ali estava a família de pescadores, ali estava a família de lavradores, de homens trabalhadores do campo, de pessoas pobres. Ali estavam, residiam por ali. E ali Jesus começou o seu ministério. E ali também ele começou a ser rejeitado veementemente. Que ele chegou a olhar para uma cidadezinha que estava ali, Cafarnaum, e mais duas cidades, e dizia: ai de vós, ai de vocês, porque se lá em Sodoma estivesse sido pregado o evangelho que está sendo pregado aqui, estivesse sido aberta a porta que se abriu aqui para vocês, eles teriam se arrependido, mas vocês não me dão crédito. Imagine, irmãos, já naqueles dias. Mas Jesus lá na Judeia, junto do mar da Galileia, ele sobe um relevo no lado ali de Cafarnaum, e os discípulos, pela fé nós podemos ver, parece que sentaram-se à relva, sentaram sobre a relva, e Jesus começou a falar para os seus discípulos a palavra mais gloriosa que um ser humano pode ouvir. Ele falou sobre as bem-aventuranças e entrou em assuntos mais diversos, que é uma pequena Bíblia. Esses capítulos 5, 6, 7, parece que entra no 8,
se não me engano, do Evangelho de Mateus, e nos outros evangelhos também fala, explicando e dizendo tudo o que a igreja deve ser, tudo o que ele queria de um povo, tudo o que a igreja deveria de ser em toda a trajetória, em todo o tempo da caminhada dela. Irmãos, e ele, quando foi embora, ele não nos deixou sozinhos. Por que eu sinto a presença dele aqui? Por que eu estou falando no nome dele? Por que você pode sentir a presença dele aqui? Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aonde está a voz do Espírito Santo na tua alma? Aonde está a tua comunhão? Ou como está a tua comunhão? A minha comunhão, pergunto, com o Espírito Santo. Tem momentos da vida que hoje, com tanta facilidade, irmãos, nós podemos deixar o Espírito Santo de um lado e nos apegar a outras coisas dessa vida. Tudo está à nossa disposição. Tudo pode estar na palma da mão de alguém. Na nossa palma da mão. Tudo pode estar ali. Todas as coisas que o inimigo pode oferecer está ali. Mas tem muitas coisas boas, claro que tem. Mas tudo que você quer encontrar está ali. E quando o Espírito Santo, não foi porque a tecnologia, porque a ciência se multiplicou que ele apareceu. Não. Essas coisas que encantam tanto a humanidade hoje apareceram com a tecnologia, com a ciência que se multiplicou. Mas o Espírito Santo veio desde quando? O Espírito Santo veio desde o início com a igreja, caminhando com a igreja. Eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei convosco o meu Espírito que consola, o meu Espírito que renova, o meu Espírito que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Ele convence, ele trabalha. Irmãos, eu não estaria aqui se não fosse o Espírito Santo. Você não estaria aqui se não fosse o bendito Espírito Santo. Mas ele lutou, ele foi ao meu encontro, ele foi ao teu encontro e te achou, aleluia, e te tirou, te convenceu que daquele jeito que eu andava, daquele jeito que nós andávamos, mesmo com o nome de crente nascido num berço cristão, se não dermos lugar para o Espírito Santo, as coisas não agradam a Deus quando nós as praticamos. Nós precisamos, irmãos, tomar essa decisão. Eu entendo que nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo de angústia. Muitas cidades, como no caso de Curitiba, as igrejas tiveram ordem para abrir, como nós temos aqui há alguns tempos já, mas hoje fechou tudo outra vez. Os irmãos voltaram a não ter culto outra vez. E o que vai acontecer? A igreja vai acabar por causa dessas coisas? Não, irmãos. Aqui nos nossos municípios, Tijucas, no caso aqui próximo a nós, também teve culto e de repente apareceu alguns casos dessa enfermidade em algumas igrejas. As autoridades mandaram fechar tudo outra vez. Aqui nós não temos segurança. Mas nós temos um Senhor Jesus, irmãos, que está conosco. Ele está junto de você. Eu tenho dito para todos, irmãos, lá na tua casa tem um médico, lá na tua casa tem um cuidador, lá na tua casa tem um ajudador, lá na tua casa tem alguém que perdoa o teu pecado. Ele está em todos os lugares. A partir do momento que eu abro meu coração e digo para ele: Jesus, aqui é a tua casa, fica dentro da minha casa. Glória a Jesus. Vós sois o sal da terra. Sal, quando se torna insípido, Jesus disse aqui nessa escritura, dentro do sermão da montanha, quando ele se torna insípido, perde o gosto, envelhece, não foi usado, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e os homens pisarem em cima. Ele serve como se fosse asfalto de rua, como se fosse macadame de rua, pedra para botar nas estradas e ruas, para os homens pisarem em cima.
Hoje, quando você vê esse evangelho distorcido, esse evangelho, desculpe meus irmãos, vocês que vão ouvir depois, não posso concordar com o evangelho que está fazendo o que está fazendo, um evangelho alienado com este mundo, um evangelho abraçado com este mundo, e achando que este mundo tem segurança, que há paz e segurança nesse mundo. Não tem paz e segurança nesse mundo, irmãos. Nós esperamos a nossa pátria, nós esperamos um céu, e por isso nós precisamos pregar uma vida de arrependimento, uma vida de um novo nascimento. Não existe evangelho sem novo nascimento, não existe evangelho, não existe céu para quem não nasceu de novo. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Jesus falou com Zaqueu, ou seja, com o moço rico. O moço rico veio falar com Jesus e fez uma pergunta que outros talvez já tivessem perguntado para Jesus, mas aquela marcou e ficou registrada, diferente daquela do Nicodemos. Nicodemos era um senador, era um príncipe de Israel. Ele foi procurar Jesus de noite, porque ele era um político famoso, ele era um homem que tinha nome. Ele foi procurar Jesus, e Jesus aplicou para Nicodemos o texto áureo da Bíblia, falando: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Nicodemos ficou assim: mas como? Eu não vou entrar no assunto agora, mas Jesus explicou para Nicodemos. E Nicodemos, irmãos, mesmo sendo um doutor, sabendo tudo, sendo intelectual, sendo inteligente, ele se inclinou diante do Senhor com certeza e aceitou a mensagem do Salvador. Porque quando Jesus foi crucificado e depois para ser tirado da cruz, lá estava Nicodemos. Lá ele não precisou olhar no relógio ou perguntar que hora tinha. Ele foi uma hora lá e resgatar o corpo, ele e um colega dele, outro senador, e sepultar na sepultura. José de Arimateia era o outro, irmãos. 2 príncipes de Israel. Eles foram e não perguntaram mais nada. Por quê, irmãos? Porque tinham aceitado a mensagem. Mas o moço rico chegou para Jesus. Parece que eu vejo assim um moço elegante, muito bem vestido, quem com certeza outras pessoas até com ele, montado ou a pé, não sei, numa bela montaria. Chegou e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus pergunta para ele: tu sabes os mandamentos? Primeiro diz que bom era só Deus, era bom. Como me chamas de bom? Mas perguntou para o moço rico: você conhece os mandamentos? E ele citou os mandamentos. Mas Jesus disse para ele: falta uma coisa. Falta-te uma coisa. Vende tudo que tens e reparte com os pobres. Ele voltou as costas para Jesus e foi embora. Jesus olhou por trás daquele moço, e diz a palavra que Jesus teve compaixão dele, mas não disse: ei moço, volta aqui rapaz, vamos negociar. Você tem muito dinheiro, você pode ficar aqui, não tem problema, o teu dinheiro supera as coisas. Com Jesus não tem essas coisas, irmãos. Não tem rico ou pobre. Jesus quer que você tenha, que eu tenha um coração humilde, aleluia, e me arrependa diante dele, chore as minhas misérias e confesse a ele os meus pecados, e o recebo a ele como um único e suficiente Salvador. O moço rico, acabou a história dele aí. Agora Jesus encontra, quando vem da Galileia para subir para a Judéia, para Jerusalém, a sua última viagem passando por Jericó, ele cura o cego Bartimeu.
Ele entra na cidadezinha de Jericó, que era mais ou menos chamado de capital da região. Ali residia outro homem rico, o Zaqueu, o homem pequenino, o homem que, com certeza, eu imagino, irmão, são imaginações minhas, eu sempre falo isso, são pensamentos que vêm na mente de um servo de Deus. Quando ele era chefe dos cobradores de imposto, e Jericó era como uma capital, era um centro administrativo romano ali na Baixa Galileia, e os cobradores de impostos saíam dali sobre as ordens de Zaqueu para cobrar impostos. Eles chegaram lá em Cafarnaum, Jesus estava por ali, e os discípulos disseram: sabe quem está aí para conversar conosco? Sabe o que eles vieram fazer, Jesus? Cobrar imposto de nós. Tu concorda com isso, Jesus? Nós, sendo judeu, pagar imposto para estrangeiro, para o romano, nós somos escravos dele. Jesus disse: não deixa eles murmurar contra nós. Pega um anzol aí e lança ali no rio, lá no mar da Galileia, ali no lago, lança o anzol. Eles lançaram o anzol porque Jesus tinha dito para eles: no primeiro peixe que vocês pegar, vem uma moeda dentro da boca do peixe, não é isso? Vem uma moeda dentro da boca do peixe com o valor exato para pagar o nosso imposto. Paga e deixa eles embora. Alguém lançou o anzol e quando puxou, abriu a boca do peixe. Isso está na Bíblia, irmãos, isso não é história. Ele abriu a boca do peixe, ali estava a moeda. Meu Deus! E os cobradores de imposto, eu imagino, que estavam olhando, esperando. Estavam olhando e de repente ele abre a boca do peixe, tira a moeda, e Jesus disse: dá para ele, paga para ele. E os cobradores pegaram a moeda e separaram, imaginação minha, separaram aquela moeda e falou: nós vamos mostrar isso para o nosso chefe, para o Zaqueu. Ele é um homem religioso, ele acredita em Deus, nós vamos dar esse testemunho público para ele e mostrar isso para ele. Quando chegaram em Jericó, pensamentos meus, mas pode ter acontecido, chegaram em Jericó e disseram: Zaqueu, você não acredita no que nós vamos te contar. Nós encontramos Jesus Nazareno, aquele que dizem que ele é o Messias, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura enfermos, aquele que salva o homem, aquele que multiplica pão. Você já ouviu falar nele? Sim, eu já ouvi falar nele, mas você não acredita o que ele fez. Nós chegamos na tenda deles, no lugar onde eles moram para cobrar o imposto. Eles não tinham dinheiro, e ele mandou um dos seus discípulos lançar um anzol no rio, e eles, ao tirar o peixe do anzol, ele disse: vai ter um peixe aí com uma moeda na boca. E quando eles abriram a boca do peixe, estava essa moeda aqui, Zaqueu. Zaqueu, é assim que se evangeliza, irmãos. É assim que se anuncia Jesus para alguém. É dizer o que você viu, o que você sentiu, o que ele fez por você. Me parece que ninguém mais dá testemunho hoje, irmãos. Os crentes, não é a máscara não que está impedindo. Os crentes estão de boca fechada e não pregam mais a palavra. É o pastor que tem que pregar a palavra, é na igreja que tem que pregar a palavra. Não, irmãos, é na rua que nós temos que anunciar o que Jesus fez na nossa vida, o que ele fez na minha e na tua vida. E eles testificaram. Zaqueu disse: o dia que ele passar por aqui, se ele não passar por aqui, eu vou ao encontro desse homem. Mas Jesus veio. Era a última viagem que Jesus, como homem, caminhando sobre a terra, cansado, chegou perto da noite em Jericó, encontra o cego Bartimeu, cura o cego Bartimeu. Mais para frente, lá está, tem uma figueira, o caminho, a rua passa embaixo. Jesus, ninguém sabia, mas Jesus sabe. Ninguém sabe das coisas, mas Jesus sabe. Aonde você está, o que você precisa, o que você pensa, o quem tu é, o que tu precisa. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Quando ele para embaixo da figueira, uma história tão conhecida, mas precisa ser relembrada, irmãos. Esses são poços profundos da palavra.
profundos, por isso que são conhecidos. É um caminho que frequentemente alguém passa por ele e vai procurar alguma coisa. Achei a água, eu sei o que é sal da terra, o ser sal da terra, e sei o que é ser luz do mundo. Mas vai o tempo, você esquece o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo. Você esqueceu. Mas de repente você desce outra vez, desce no poço. Quando Jesus olha para cima, levanta os olhos, ninguém olhou, Jesus só estava olhando para Jesus, mas Jesus levantou os olhos e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar lá na tua casa. Oh, meu irmão, minha irmã, será que Jesus não está dizendo isso para ti já faz alguns dias? Ei, te chamando pelo nome na madrugada, te chamando pelo nome na noite, te chamando pelo nome aqui. Você tem ouvido a voz dele. Ele diz: eu quero ficar na tua casa. Não é na tua casa da rua tal, com o número tal, mas é aqui nessa casa, ó, nesse tabernáculo. Eu quero morar na tua casa, eu quero dormir na tua casa, eu quero falar contigo todos os dias, eu quero cantar contigo, eu quero orar contigo, eu quero passar os momentos difíceis da vida contigo. Me dá um lugar. Quando ele ouviu, Zaqueu ouviu aquela voz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar, dormir lá na tua casa. Zaqueu depressa desceu e o recebeu. A linguagem bíblica, na maioria das versões, diz: recebeu gostoso, abraçou. Quando entraram na casa física, casa literal, uma casa onde ele ia dormir, porque Jesus era como eu e você naqueles dias, no entanto era 100% Deus e 100% homem. Era Deus divino, de receber Jesus em casa. Zaqueu não fez como fez o homem rico, o jovem rico. Não, Zaqueu se antecipou. Zaqueu tinha uma pureza com ele. Zaqueu queria que Jesus visse o lado de dentro dele. Muitas pessoas querem que Jesus veja o lado de fora, mas não quer que veja o lado de dentro. Jesus por fora, eu estando bem, o mundo me vendo assim como crente na rua, está tudo bem, mas Jesus quer ver o lado do avesso. Como está o teu lado de dentro? Aleluia. Como é que você fala lá na tua casa? Como é que você se dirige aos teus vizinhos? Como é que você se dirige a alguém? Quantos tapas o Senhor nos dá, irmão, esses tapas de santificação, esses tapas de misericórdia na boca da gente, dizendo: não me fale mais isso, não me diga mais isso, caso contrário eu saio da tua casa, eu vou embora. Você não tem apanhado? Eu tenho apanhado muitas vezes. Não fala mais assim, meu servo, não diz mais isso, que eu não me agrado. E não é palavrão não, irmãos, não são palavrões, mas são coisas que às vezes para esse mundo é muito pequena, mas para quem tem o santo morando dentro dele, aleluia, se torna uma ofensa. Se torna uma ofensa. Zaqueu se antecipa e diz: Senhor, se Jesus sabia que estava na casa de um cobrador de impostos, rico. Se ele disse: eu sou um defraudador. Se eu roubei alguém, se eu cobrei a mais de alguém, enfim, se eu roubei, se eu enganei, eu quero restituir quadriplicadamente, 4 vezes mais. Se eu tirei 1, eu quero dar 4. Eu quero devolver. Jesus olhou para ele e disse: verdadeiramente hoje entrou a salvação nesta casa. Meu Deus, ele estava esperando, ele estava ansioso. Não foi como o jovem rico que virou as costas para Jesus e se foi.
foi embora pelo caminho. Mas estava Zaqueu olhando para o Senhor. Aquele homem de estatura pequena olhava para o Salvador, e o Senhor estendeu a mão. Verdadeiramente entrou a salvação nesta casa. Ele é um filho de Abraão. Eis aí um verdadeiro filho de Abraão, um homem de qualidade que está aqui, um homem correto. Queridos irmãos, Jesus falando sobre o sal da terra para os discípulos naqueles dias. Sal é um produto, eu falei isso para os irmãos ontem à noite na congregação onde estive, dizendo: o sal é um produto mais barato que tem para a nossa alimentação. O sal hoje não, por causa das embalagens modernas que tem, mas houve um tempo que o sal estava escondido e fora de todas as outras mercadorias na venda, no armazém ou no mercado, porque ele enferrujava tudo que estava ao redor, ele sempre estava úmido. Era aquele saquinho de sal, ainda me lembro de saquinho de sal de pano, que eram carregados, mas era um produto leve, pesado, é o mais pesado do mercado. Um pouquinho de sal dava 1 quilo, mas ninguém vivia sem sal. O sal, nós não tínhamos geladeira lá no interior, mas o sal servia para temperar, para salgar, para dar bom gosto à carne, para toda a alimentação, para temperar e conservar. Pegava a carne seca, a carne verde, colocava sal e deixava no sol, virava no sol, tirava à noite, cuidava para não pegar bicho, e o sal conservava aquela carne de um ano para o outro. Era o charque, era tudo aquela carne seca. O sal conserva. Jesus achou esse produto para dizer para os discípulos: vós sois o sal da terra. Sem sal ninguém vive. Sem sal a terra não vive. Vocês têm que ser sal da terra. E lá no versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída em cima de um monte, num lugar mais elevado. Você sai daqui, se não tiver neblina, você olha para o nosso morro, chamado Morro da Cruz ali, ele está todo colorido de antenas. É a luz que não pode se esconder. E quando tem neblina, irmãos, você sabe que o Morro da Cruz está ali. Você sabe que o farol da barra do rio, que dá sinal para os navios, está lá naquele lugar. Mas vou para casa agora e olho para lá. Se tiver neblina, eu digo para Esther: onde está o nosso farol? Escondeu? Ela sabe e vai me responder e dizer: ele está lá no mesmo lugar. Deixa passar a neblina, que ele vai continuar brilhando no mesmo lugar. Irmãos queridos, nós estamos passando de um tempo nebuloso, um tempo que nós estamos envolvidos numa neblina, mas tem um comandante que comanda você. Ele sabe fazer você caminhar, ele sabe fazer você andar, trilhar nesse caminho santo e tomar o rumo celestial. Não esqueça disso. Me lembro, nasci no ano de 1946. Minha avó contava, meus pais contaram, e nós passamos por essa situação, que o sal no tempo da Segunda Guerra, de 39 a 45, foi um problema seríssimo para o povo, em geral do interior, porque a Alemanha atacou alguns cargueiros nossos daqui, que faziam a navegação costeira, iam buscar sal no Rio de Janeiro, que era a mina mais próxima, lá em Cabo Frio, para trazer, para distribuir, e os navios não vinham, uns foram torpedeados aqui na costa, os alemães estiveram aqui, por isso o nosso Brasil entrou na Segunda Guerra, lutou lá na Itália, e faltava também outro produto muito necessário, que era a querosene. A querosene era importada, vinha de mais longe, não tinha sal e nem querosene por causa da guerra. Era uma dificuldade. Luz, as pessoas davam um jeito. Era com
com azeite tirado de alguma planta, era com banha de porco, era com outras coisas que se fazia, com fogueira mesmo, enfim, se dava um jeito. Vivia sem querosene, mas sem luz ninguém vivia. Numa casa sem fogo, como é que nós vamos viver? Agora está tudo fácil, você aciona ali o interruptor, acende todas as luzes, você tem um fogão a gás, tem tudo, mas nunca foi assim. Era lenha, era uma luzinha querosene. Eu fiquei muito tempo na cidade, depois voltei no mesmo lugar onde nós estávamos, e sempre ia lá de dia e voltava antes, mas um dia fui de noite, na mesma casa onde eu fui criado, tinha outra família morando, e eles estavam perto do fogão a lenha, e muita fumaça assim no fogão a lenha, e aquela luzinha de querosene. Eu disse, meu Deus, eu não estou enxergando nada, estão todos no escuro. Para mim não tinha mais luz, porque eu acostumei com essa luz elétrica, luz da cidade, é outra luz, encanta, mas era a luz suficiente para eles viver, era a luz que nós nos criamos, era a luz que a Esther lia quase a noite inteira, lá na cabeceira da cama dela não faltava uma lamparina, lendo, sempre lendo, escrevendo, sempre escrevendo. Nós acostumamos com aquilo, irmãos, e por que com a luz do Espírito Santo nós não acostumamos? Por que nós não nos conformamos com Ele? Nós precisamos sempre de coisas modernas, nós precisamos sim produzir mais luz, irmãos, mas uma luz suficiente, produzida. Jesus não disse, vocês vão, eu vou dar luz para vocês, eu vou dar sal para vocês. Não, Jesus disse, vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. A partir de quando que eles passaram a ser luz do mundo e sal da terra? A partir do momento que conheceram Jesus, que conheceram o Espírito Santo do Senhor Jesus, e começou a fazer gerar nele luz, 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 luz e luz. O Espírito Santo é um gerador de luz na nossa vida. Como é que uma igreja, como é que um ser pode viver sem o Espírito Santo? Ele não pode viver sem o Espírito Santo. Dê lugar a Ele, deixa Ele girar na tua vida, deixa Ele ser um dínamo que venha produzir luz em você. Aí você vai ter a palavra, aí você vai ter revelação da palavra. E parece que as pessoas hoje, tem muita gente querendo ser pregador da palavra, a fama dos grandes pregadores, a riqueza que envolve os grandes e famosos cantores. Depois, quando morre, as pessoas começam a julgar, será que ele foi para o céu? Não foi, porque eram perdidos. Nós não temos direito de julgar ninguém, irmãos, mas uma coisa nós sabemos, que nós precisamos viver na luz, e as nossas obras seguirão a sepultura, vão entrar conosco na história. Aonde está? No livro de Deus, escrito sobre as nossas obras. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não esqueçam disso, meus irmãos. Quanto mais você faz força, mais luz tem. Me lembro da minha bicicleta, a minha Pan-Americana, ano 63. Minha primeira bicicleta era tão bonita. Ontem eu falei nela ainda. Minha bicicleta, eu comprei um farol, trabalhei lá na roça para comprar um farol, um farol de bicicleta, com um dínamo que era acoplado na roda, de trás da dianteira, e dos pneus tinha uns frisozinhos assim, umas serrilhazinhas. Você encostava o dínamo quando escurecia na roda, e você começava a pedalar e começava a luz. Quando não pedalava não tinha luz, a bicicleta parada não tinha luz, mas quando você deixava a bicicleta correr de morro abaixo, ou você pedalando de morro acima, a luz estava acesa. Então me lembro que quando eu andava na rua, eu pedalava bem forte para ver aquela luz abrir toda, então clareava igual a luz de caminhão. Muitas vezes lá no interior, você ia de bicicleta e o caminhão carregado, que vinha vindo lá, carregado de madeira geralmente, ele parava no lado da estrada para dar lado, porque vinha vindo outro caminhão. Ele viu o reflexo, de repente um menino pedalando uma bicicleta passava, e o caminhão parado no lado. Diz: Jesus querido, ele ficou bravo comigo,
mas eu passei. Queridos irmãos, é assim. Nesse teu pequeno veículo, nesse que tu acha que é pequeno, mas você pode pedalar e o monstro para no teu lado e você passa no contramão e sobe adiante, porque Jesus é luz na tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus console o teu coração e te ajude. Esta é a palavra de Deus para esta noite, irmãos. Nada mais tenho a dizer para os irmãos, a não ser glorificar o Senhor e exaltar hoje, porque amanhã tem mais, amanhã tem outra ceia. Fique em pé para nós orar. Glória, glória a Jesus. Nós estamos encerrando os nossos cultos, é 8h35, vamos encerrar já em seguida, e inclusive é um pedido que nós temos do nosso pastor, nosso líder. Os cultos devem ser mais rápidos e devem ter esse tempo mais reduzido, para nós não servir, irmãos, de escândalo em nada, mas servir de luz para este mundo e sal na terra. Mas uma coisa eu vou te contar, irmãos, e te dizer, como já ouvi nesta noite aqui do pastor Aécio: orar sem cessar. Está no tempo de orar sem cessar. Orar sem cessar é possível? Sim, é possível orar sem cessar. Deixar a preguiça de lado e levantar de madrugada é bom, mas o melhor ainda, irmãos, é orar sem cessar. E quando chega aquele momento que você tem que sacrificar o teu corpo um pouco mais, você dobra o joelho e busca o teu Salvador. Oramos pelos irmãos enfermos, que as enfermidades continuam, irmãos. Muita gente sente sintoma, não vem na igreja e faz bem não vir. Os idosos faz bem não vir, né? Mas você se esforça para estar na casa do Senhor, e eu glorifico a Deus pela tua vida. Se tiver sintoma, não vem, fica em casa. Se é esse o teu pensamento, ninguém está sendo obrigado a vir aqui nesse tempo. Vocês estão aqui, está a lotação quase completa, desses 30% que nós devemos ocupar na igreja, e eu louvo a vida dos irmãos, louvo a atitude dos irmãos por estar aqui nessa noite. Levanta a tua mão para o céu, irmãos. Qualquer situação, qualquer dificuldade, peça para o Senhor. Não te esconda, diz para Ele que você está aqui. Por que você não levanta a tua mão e diz: Jesus, eu estou aqui, eu vim aqui para receber. Maldito o homem, irmãos, que não se humilha diante do Senhor, mas aquele que se humilha recebe dele a sua glória. Não vem aqui para ir com o coração amargurado para casa, mas vem aqui para ir com o coração santo e divino para casa. Isso, irmão, geme diante do Senhor, clama diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvimos a tua palavra, Pai, a tua divina palavra, a tua bendita palavra, Pai. Aleluia, aleluia. Satanás tem investido contra a tua igreja nesses dias. Ele tem lutado para destruir nossa fé, tem lutado para atacar o alicerce, mas o alicerce da nossa casa, o fundamento da nossa casa és tu, Jesus. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos que estão em casa, guarda as minhas irmãs, Pai, guarda teus filhos, Jesus, guarda, Pai, o teu povo em toda a terra, a tua igreja, Jesus, que sabe que nesses dias tu estás falando mais do que nunca, meu Deus. Oh, querido Deus, aleluia, renova minha alma, renova meu irmão, humilha-nos, Senhor Jesus, sim, através da tua palavra, Pai, faz nós sentir esse desejo de humilhação, de nos curvar diante de ti, Jesus. Não estamos aqui, Jesus, por bens materiais, não viemos aqui em busca disso, Senhor, mas estamos aqui, Pai amado, porque nós te amamos, aleluia. Aleluia. Ajuda os meus irmãos, Pai, e as minhas irmãs, é o que eu te peço no nome de Jesus, para sempre, Pai. Amém e amém.